Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast e hoje com a presença dessa pessoa maravilhosa, Rogério Correia, deputado federal e atualmente candidato a prefeito de Belo Horizonte. Hoje nós vamos tentar sabatinar o Rogério aqui, junto com o companheiro Vagão e o companheiro Lucas Tonaco, do Sindágua. Rogério, primeiro agradecer a sua participação nesse podcast, desejar boas-vindas e dizer que eu torço muito para tê-lo na Prefeitura de Belo Horizonte, porque a gente sabe da importância que é a nossa capital para todo o desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Então, dessa forma, eu inicio perguntando qual que é a sua trajetória. A gente sabe que você teve uma importância muito grande na questão da PEC 50, né, da Constituição Mineira, Sim, onde você foi o relator, não é isso? exatamente. Então, Rogério, fica à vontade, aqui a casa é sua, fala o que você quiser, mas é claro, a gente vai te fazer algumas perguntas, viu? Pode fazer, bom que você já me treina para a sabatina da Globo. Nós vamos fazer na sexta-feira. Aliás, assistam lá a sabatina da Globo, nós vamos lá dar um show lá. E hoje nós temos uma plenária grande à noite também, que é para combinar com a nossa turma como é que nós vamos fazer a arrancada para chegar ao segundo turno. Eduardo, agradecer você, o Lucas, o Vagão. O Vagão está numa alegria danada, ontem 2-0 pro Galão. Né? Já, agora a próxima vítima é o River Plate. E Será? assim nós vamos, né? Isso aí. E eu estou aqui preparado para ser o próximo prefeito de Belo Horizonte. Mas antes de falar na prefeitura, vamos contar um pouco da nossa história, né? Contar uns causos. Eu, na verdade, sou nascido em BH. Minha família é da Zona da Mata, lá do São João do Manhuaçu, terra de café, mas eu já sou nascido em Belo Horizonte. E estudei aqui em escola pública, eu fiz desde o primário naquela época, lá no Carlos Prates, Charles Prates. Era colega do Vagão depois, nós somos colega de fundação do PT, né, Vagão? Sim. Era na 30ª zona eleitoral. Vagão era lá do Aparecida e eu do Carlos Prates, nós ajudamos a fundar o PT lá. Então eu nasci no Carlos Prates, estudei lá na escola pública, de lá eu fui para o Estadual Central, fiz 4 anos no Estadual de Baixo e 3 anos no Estadual de Cima, ginásio científico. Depois fui para a Universidade Federal de Minas Gerais, cursar matemática e física, depois matemática. Enfim, então minha trajetória é toda aqui em Belo Horizonte. E depois, na universidade, eu comecei a minha militância política, especialmente a partir do 3º Encontro Nacional de Estudantes. Nós estávamos tentando refundar a UNE. A UNE estava na clandestinidade. Em 1977 teve o 3º encontro que ia fazer a fundação da UNE, foi reprimido pela ditadura. Nós fomos presos, eu estava em vigília lá no DEA de Medicina, levaram a gente lá para o Gameleira. Gameleira naquela época era onde ficavam os cavalos do Exército, da Polícia Militar. E lá nós ficamos presos durante um dia, mas de madrugada a ditadura teve que nos soltar. Foi um movimento de mães, de pais, acabou ganhando uma projeção nacional. Foi o primeiro movimento mais de massa, que a ditadura não teve condição de manter presos os estudantes naquela ocasião. Foram presos em torno de 500 estudantes, 200 que estavam lá dentro e mais 300 lá fora com bomba. O negócio foi feio, né? Eles não admitiam nenhum tipo de organização e nós estávamos ali tentando reorganizar a UNE. A UNE não foi fundada aquele ano, mas foi fundada no ano seguinte, onde também o presidente Lula, naquela época presidente do Sindicato Metalúrgico, liderou a greve de São Bernardo do Campo. Depois vieram a greve de professores, diversas categorias, nós fundamos o PT, a CUT, então era um movimento de muita efervescência, questionando o regime militar e lutando por liberdade. Foi a época, então, que nós fundamos o PT, fundamos a CUT, e eu fui também fundador da UT, União dos Trabalhadores do Ensino, após a greve que nós fizemos em 1979, uma greve histórica de professores, liderada pelo Luiz Dulce, né? Depois veio a ser nosso deputado federal, hoje é vice-presidente do PT. Então é um pouco da história. Após isso, Eduardo, eu fui vereador em Belo Horizonte, fui eleito por 3 vezes seguidas, fui vereador 10 anos, fui deputado estadual 4 mandatos e estou no 2º mandato de deputado federal. Aí é muita história para contar, nós vamos contando aos poucos, mas uma delas foi o que você disse da PEC 50. O Lucas pediu para contar um pouco dos bastidores, né, Lucas, da PEC 50. Exatamente. A PEC 50 é aquela que obriga até hoje, vários governadores tentaram
retirá-la da Constituição Estadual e não conseguiram. Mas é aquela que obriga que tenha um referendo popular caso se vá privatizar empresas estatais. Então, protegeu a Copasa, a CEMIG e a Codemig. São as 3 empresas protegidas. Os bancos já tinham sido privatizados pelos governos tucanos, principalmente a Zeredo. E nessa época o Itamar Franco ganhou as eleições e a CEMIG estava à beira da privatização. A CEMIG seria a primeira dos tucanos. Fernando Henrique queria de todo jeito privatizar a Furnas e a CEMIG. A CEMIG chegou no governo Azeredo a ser entregue para uma companhia privada que teria 1/3 das ações, mas teria o mando da CEMIG, tinha o mando. Um negócio absurdo. Uma privatização sem que eles gastassem, inclusive, dinheiro para a compra. E ela teria, essa empresa, era a Salter, era uma empresa privada, teria então um mando, não sei se era Salter. Não era Andrade Gutierrez, não? Não, era na época Salter. Andrade Gutierrez entrou depois, na época do Aécio Neves. Sim. E essa empresa era, eu esqueci o nome, era aquela, uma privatista da época do Fernando Henrique Cardoso, então eles entregaram o Eduardo Azeredo, entregou a CEMIG para essa empresa, e quando o Itamar Franco entrou, ele disse de jeito nenhum. Entrou na justiça e ganhou na justiça. A procuradora era Misabel, que é até hoje advogada de renome, né? Uma jurista muito renomada, e ela era procuradora do Itamar Franco. Então o governo do estado entrou para que fosse desfeito esse contrato com a Salter e que passasse a CEMIG de novo a ter o controle acionário. E ganhou na justiça. Então, com isso, nós retomamos a CEMIG no início do governo Itamar Franco. E ele, imediatamente, mandou, então, uma emenda constitucional, que foi essa que se transformou, então, na emenda, né, aprovada da PEC 50, colocando que ficava proibido a não ser que houvesse referendo. Tem que ter aprovação de 3/5 da Assembleia e depois referendo. E eu fui o relator. Eu era vice-líder do governo Itamar Franco e fiquei então como relator dessa emenda. Tive a honra de ser o relator. E nós aprovamos ela por quase unanimidade. Então nós reconquistamos a CEMIG e o Itamar apresentou a PEC. Na época nós fizemos grandes atos também contra a privatização de Furnas. Um pouco de bastidor, o Itamar colocou os soldados da Polícia Militar vestidos de ninja lá no Palácio da Liberdade, tudo vestido de ninja, armado para mostrar para o mundo inteiro que nós não íamos permitir a privatização de Furnas. Fizemos um grande ato, reuniu da Convergência Socialista ao PFL na época, contra a privatização. E ameaçou estourar lá. E fez um ato em Furnas. Ia esvaziar Furnas se ela fosse privatizada, ia dinamitar lá. Dinamitar os diques, diz ele que ia alagar São Paulo inteira. Ia dinamitar, alagar São Paulo inteira e que portanto, não deixar privatizar. Ele fez um ato lá. Eu me lembro que o Itamar pediu, me arrumou um helicóptero, e eu fui buscar o Aureliano Chaves, imagina. Nossa. Eu, como líder do PT na época, e vice-líder do Itamar, fui buscar o Aureliano Chaves, lá em Três Pontas. Fui buscar ele lá com o filho dele e nós fomos lá para Furnas fazer o ato. O ato tinha Zé Maria de Almeida, do PSTU, até Aureliano Chaves. Um ato enorme que fizemos lá contra a privatização. E nesse dia ele anunciou, eu dinamito aqui, essa água vai toda inundar São Paulo. Bem, é claro que parece pitoresco, mas quem, vindo de um ex-presidente da República, que estava prometendo aqui tudo, quem ia querer comprar a Furnas? Então, com isso, nós derrotamos a privatização de Furnas, que agora essa porcaria do Bolsonaro voltou com esse assunto e privatizou lá. Nós temos que rever isso, né, a Eletrobras. Se fosse um paulista que tivesse feito isso que o Itamar fez, lá na USP, nas Universidades do Brasil, tinha tese e mais tese, né? Mas como foi um baiano que morava aqui em Minas Gerais, ninguém conta essa história, né? Sinceramente, foi bonito naquela ocasião. E ele juntou todo mundo aqui. E quando foi votar a PEC, para ter uma ideia, foi quase unânime. Acho que teve abstenção, uma ou duas. E mesmo o pessoal da direita acabou votando essa emenda constitucional. Votou no meu relatório. Então, neste relatório, a gente colocou claro que
teria que haver 3/5 para aprovação. Era a maioria, eu botei 3/5, alterei a emenda. A alteração foi sua. Foi minha. Colocou 3/5 com a anuência do governador. E além dos 3/5, o referendo popular. E ela vale até hoje. A Aécio tentou mudar, Anastasia tentou mudar, a Zema tentou mudar. Não, o Zema está tentando dar um golpe. Tá tentando. Tentando mudar é outra coisa. Zema com essa PEC 24 dele aí, está tentando dar um golpe, tentando tirar a população de ter a participação sobre a venda das estatais mineiras, né, Rogério? Exatamente. Então, nós precisamos derrotar o Zema aqui em Belo Horizonte, agora, na prefeitura. Deixa eu entrar no meu assunto também, né? Nós precisamos derrotar o Zema aqui. O candidato do Zema é o Tramonte, né? Botou a vice dele, que é a... Como é que é? Chama Luísa Barreto, privatista mor, para vice do Zema, para vir para cima das privatizações em Belo Horizonte. Tem contrato da Copasa que ainda vale, é público, né? Vai até quando? 2032. Mas não pode deixar um prefeito agora preparar privataria para frente. Então, precisa de um prefeito que a gente vai melhorar o contrato. Vamos fazer com que o esgotamento sanitário para as famílias todas, inclusive nas vilas e favelas, ainda tem uma grande parte que ainda não tem o esgoto, o recolhimento do esgoto, vamos recolher esgoto integral, vamos fazer um programa com a Copasa, garantindo que todo o esgoto seja recolhido das casas, das residências. Hoje tem 82%, né? Não, 92%. Falta 8%, parece pouco, mas é muito, 8%. Nós temos que 2 milhões. Quantas residências? 1 milhão de residências, por aí. Bota aí 2%, dá quanto? Faz a conta aí, Américo. 2% aí de 1 milhão. 200 mil. Não, 20 mil. Então, nós precisamos de pegar ainda essas casas, fazer, e o mais, e o principal, fazer o tratamento do esgoto. Porque aí o que vai para a estacionamento de esgoto é pouco ainda para uma cidade como Belo Horizonte. Deve estar em torno de 65%. Então nós precisamos da Copasa para fazer um contrato com a prefeitura, ampliar esse contrato, a verdade é essa. Sanear e limpar aquela Lagoa da Pampulha até 2028. Então é isso que nós queremos fazer, né? Para Belo Horizonte ter uma prefeitura então que faça esse compromisso de saneamento e também com a crise hídrica. Isso é importante, tem que fortalecer com a Copasa também o abastecimento da cidade. Hoje mesmo está anunciado aí vários bairros que estão sem água hoje, porque tem problema elétrico lá no Paraupeba e também lá na Velha, né? Hoje tem um monte de bairro aí. Então isso nós temos que também fazer um controle. Esse prefeito nosso é meio molinho, né? Dizer o menos. Fica lá na prefeitura, brincando com suspensório, aquelas coisas, mas trabalhar que é bom. Diz que é melhor, Eduardo. Eles estão falando aí na rua aí que é melhor correr do que suspensório, viu? Melhor correr. Segura mais. Precisa dar umas correadas também que funciona. Então, pessoal, é um pouco isso que nós queremos também com vocês aqui, né? Agradecer o espaço aqui, viu, presidente? Ô, Rogério, mas antes de partir para o encerramento, eu acho que você fez uma consensualização aí muito boa, sabe? A importância da PEC 50, de colocar a população como protagonista da venda ou não das estatais mineiras e tal, enfim, né? A Copasa, ela tem uma importância muito grande para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Você conhece a minha região? Eu sou de Salinas, terra da cachaça, cidade norte de Minas ali, Vale de Jequitinhonha. Terra do Américo, né? Região do Américo Antunes também, que a América é da região do Diamantina. Então, enfim, né? O contrato da Copasa aqui de Belo Horizonte, ela tem uma importância pela manutenção da Copasa como pública também. Porque somente a região metropolitana, somente Belo Horizonte, representa 28% da arrecadação da Copasa total. Então, enfim, se a gente perder o contrato da Copasa aqui de BH, acabou com a Copasa. Daí a importância de ter você na prefeitura para defender saneamento, porque sabe da importância para o município e para o estado também. Sim. Mas eu vou completar aqui fazendo uma outra pergunta. Esquecendo o saneamento um pouco de lado. Você estava lá na porta da Regional Copasa pedindo votos com a gente, né? Conscientizando a população da importância do Rogério Correia na prefeitura. A cada 20, 30 minutos chegava um ônibus. E esses ônibus chegavam atrasados. O pessoal passava correndo para ir trabalhar. O que a gente pode esperar do Rogério Correia na prefeitura aqui de Belo Horizonte para tentar corrigir esse problema que é muito grave aqui em BH? Da mobilidade urbana. Isso.
Tá? Só ainda em relação à Copasa, eu preciso dizer que a importância da Copasa para Belo Horizonte é enorme. A Copasa tem lucro aqui em Belo Horizonte. Se você acabar com a Copasa, em Belo Horizonte as contas vão aumentar. Então o pessoal para pagar a conta de água vai com certeza aumentar. É o que acontece no mundo inteiro. Então a primeira coisa é essa. A empresa particular vai cobrar lucro, etc., vai aumentar a conta. E eu quero ver quem é que vai cuidar do esgotamento sanitário no interior. Porque onde não dá lucro, quem vai cuidar? Ninguém. Então você vai ter os municípios passando um aperto danado, tentando fazer uma empresa pública no município, o município pequeno não consegue. Você vai piorar a situação, o que significa também que os rios terão mais esgotos e etc. E, portanto, a crise hídrica vai aumentar ainda mais. Então, preservar a Copasa enquanto empresa pública é levar saneamento para o interior também, esgotamento sanitário e fazer com que a crise hídrica seja menor através da limpeza, né, dos rios, etc., por esse estado inteiro, e está precisando disso. Muito rio secando, essa crise não é fácil. Então, nós precisamos de algo completo para Minas Gerais. Agora, eu vi mesmo ônibus chegando. O negócio da mobilidade urbana em Belo Horizonte é um caos. Belo Horizonte já está igual São Paulo, de trânsito. Imagina, nós falavam tanto de São Paulo, tinha tanto medo de viajar São Paulo, do ponto de vista de trânsito, que é o que está acontecendo hoje. Belo Horizonte tem carro demais, você tem aqui mais carro que gente, as pessoas acumulam, tem frotas de veículo, tem, enfim, que circulam, então você tem muito carro. Precisamos melhorar o transporte coletivo, até para diminuir o trânsito. Melhorar o transporte coletivo, nós temos que romper esse contrato que está aí. Esse contrato ele foi modificado, ele tem 20 anos, e hoje as empresas fazem o que querem, na verdade. Então você tem ônibus velhos, sem ar-condicionado, eles fazem o quadro de horário, então nós temos que refazer esse contrato, dentro do contrato colocar frota nova. Vamos estabelecer, toda a frota tem que ser nova. Como é que faz isso? Os próprios empresários vão querer. Você pode fazer refinanciamento deles via o BNDES, lá com o Mercadante, ou via PAC do Lula, PAC Mobilidade, que já trouxe 100 ônibus elétricos para cá. Piso rebaixado, ar-condicionado, então você melhora a qualidade do ônibus. Essa é a primeira questão. Melhora o quadro de horário. Quem controla o quadro de horário é a prefeitura, não é a empresa de transporte, tem que controlar o quadro de horário. Por isso é que dá atraso. Eles vão controlando o horário, quanto mais enche o ônibus, mais eles atrasam, para encher mais eles lucrarem. Não dá. Você tem que ter o quadro de horário direitinho, feito e fiscalizado pela prefeitura e um conselho popular que faça essa fiscalização. Com isso, você consegue ter um ônibus de melhor qualidade. Corredores também, exclusivo para ônibus, tem terminais da Amazonas, em Belo Horizonte inteiro faz as pistas exclusivas de ônibus, que você dá também uma velocidade maior. As pessoas vão querer pegar ônibus. Você tem ônibus bom, ônibus novo, que chega no horário, etc. A pessoa pega mais ônibus, você diminui um pouco do trânsito que está aí. Faz ligação desses ônibus com as linhas de metrô, tem que pegar duro com essa empresa de metrô aí para ela concluir realmente o contrato, e até 2028 tem que estar pronta a linha. Para o Barreiro é linha dupla, não dá para ser esse tal de linha singela que eles estão falando, que é uma gambiarra. Então você melhora também e coloca um bilhete único de transporte, de preferência na região metropolitana. Aí você começa a fazer as pessoas pegarem ônibus de melhor qualidade. A gente quer garantir tarifa zero no fim de semana, discutir essa questão da tarifa zero na cidade, ele não é impossível. Outro dia a gente fala sobre esse assunto, mas nós vamos fazer esse estudo também. Enfim, pessoal, eu acho que mobilidade urbana é algo crítico aqui. E a gente precisa de ter coragem para poder restabelecer uma modalidade de transporte que interesse ao povo. Rogério, a gente sabe que o seu tempo está curto e você no início combinou com a gente para te ajudar, né? Sabatinar aqui hoje, até para treinar no debate que vai ter lá na Globo, né, Lucas? Mas a gente vai, com a compreensão que a gente tem, pela parceria que a gente tem, entender que o seu tempo é curto. Mas antes da gente encerrar esse podcast, nós temos aqui uma carta de compromisso dos trabalhadores do saneamento. Essa carta de compromisso, ela fala justamente da importância que o contrato da Copasa tem para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, pela concessão que a gente tem aqui em Belo Horizonte, né? E você, enquanto prefeito de BH,
quando tiver eleito, é claro, e vai estar, do compromisso que você vai ter com o saneamento, sabendo que não é uma defesa somente dos trabalhadores, é uma defesa de quem precisa, né? A gente sabe que falta saneamento muitas das vezes na periferia, mas às vezes não falta no centro. Então, a Copasa em BH, ela representa também a manutenção do saneamento justamente onde você falou, nas cidades menores, nas cidades pequenas, onde o pessoal não quer ir, onde o privado não quer ir. Então, isso aí seria a nossa carta de compromisso. Eu queria que você lesse, né, claro, e fizesse esse compromisso com a gente. Não, com certeza, vou assinar aqui. Carta de compromisso com os trabalhadores da Copasa e com saneamento em Belo Horizonte. Isso. Do Sindago, que é o que nós conversamos agora. Isso, justamente isso. Vamos assinar sim, com certeza. E também, Rogério, além do defensor histórico dos estatais de Minas, é participante da Frente Parlamentar pelo Saneamento Público na Câmara dos Deputados. Ó, eu já assinei por prefeito BH. Ok. Tá bom? Já assinei com o prefeito. Agora é fazer campanha e ganhar a eleição. Hein? Te entregar a nossa camisa de Essa aqui campanha. fica com você, mas eu vou levar uma própria para mim. Isso. Essa aqui é a nossa camisa de campanha, eu queria que você levasse. Esse aqui é o nosso símbolo, a nossa marca. Como é que é? Lei para mim. Água da privada não dá para engolir. Ou seja, a água da empresa privada, ninguém engole. A gente sabe o que está acontecendo em Ouro Preto. Privatizou o saneamento e o povo lá sofre, pede socorro. Como é que chama a empresa lá? Saneouro. Saneouro. Coreana, né, Vagão? Coreana. E para finalizar, Rogério, eu queria que você direcionasse ali para a Câmara e pedisse o voto, né, pessoal? Claro. Por que o Rogério Correia merece o seu voto? Vamos caprichar. Pessoal, olha, eu estou muito entusiasmado para ser prefeito. Eu estou com muito otimismo e muito confiante que nós vamos ganhar essa prefeitura. Vamos para o segundo turno. Tenho o apoio do presidente Lula. Às vezes meus adversários ficam morrendo de inveja que eu falo demais do Lula. Ainda bem, né? Ter um padrinho igual ao Lula. E nós vamos precisar muito do governo federal. Obras de saneamento básico, esgotamento, a gente sabe que precisa de recursos e o governo federal tem recursos no PAC. Por exemplo, agora o Ribeirão do Onça. Já tem recurso que o presidente mandou, só esse ano ele mandou para cá, 900 milhões de obras do PAC. Uma grande parte é de saneamento, contenção de encostas e trabalho contra enchentes futuras. Então o presidente está ciente do que é preciso para Belo Horizonte. Lá no Ribeirão do Onça nós vamos fazer todo o esgotamento sanitário, tratamento, o esgoto vai lá para a ET, nós vamos fazer ali um parque linear, que é aquele Drenurb, que era um projeto que já existiu também nos governos do PT. Então, eu estou muito entusiasmado com isso, tenho conversado com o presidente Lula do que nós podemos fazer para Belo Horizonte. E Belo Horizonte é uma cidade que pode crescer ainda mais, porque o Brasil está crescendo e o Brasil vai crescer durante muitos anos seguidos. A expectativa da equipe do ministro Haddad, do presidente Lula, é que nós vamos crescer durante 10 anos, não vai ser um crescimento esporádico, de 2 anos que nós já estamos crescendo no governo agora do presidente Lula, não. Vai ser um crescimento mais constante. E se nós colocarmos Belo Horizonte neste patamar, nós vamos crescer mais, gerar emprego, gerar renda. Problemas de mobilidade urbana, esgotamento sanitário, construção de parques lineares, construção de um parque nacional na Serra do Curral, ao invés de mineração, trabalhar pelo turismo, pelas feiras, trabalhar com alta tecnologia junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, são planejamentos que nós podemos ter. Na área de educação, tem um compromisso nosso, criança de 0 a 3 anos, todas terão creche e pré-escola de tempo integral e também as demais crianças e jovens, nós vamos ampliar muito a escola de tempo integral em BH. Já estamos levando um Instituto Federal para o Barreiro e eu já falei com o presidente Lula que nós precisamos pelo menos mais um no próximo governo, grande um Instituto Federal, para a gente ter também mão de obra especializada e a nossa juventude ter emprego e renda. Eu estou muito animado, nosso programa é muito bom, a parte de cultura também nessas periferias, ajudar o hip hop, né, os rappers. Belo Horizonte tem muita qualidade cultural também, que vem inclusive do interior, que nós falamos, vem lá do Vale de Jequitinhonha, vem do norte de Minas. Minas é muito rica em cultura e isso tudo explode em Belo Horizonte do ponto de vista positivo. Então tem planejamento para tudo. A minha vice é a Bela, que é do PSOL, fizemos, portanto, uma aliança ampla, PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PCB. Então, com esses partidos, com a militância, a gente tem condições agora, até o dia 6, da gente sacramentar o voto
pedir a vocês que façam campanha, peçam na família, peçam no bairro, que nós vamos para o segundo turno, vamos ganhar a eleição. Tá? Muito obrigado aí ao Sindágua e sempre na luta, pessoal. Rogério, a gente que agradece, em nome do Sindágua, agradeço muito, não somente por estar aqui hoje. Você sempre esteve nas lutas que o Sindágua travou, pelo saneamento, pelos trabalhadores. E agora a gente não poderia ser diferente, de estar com você aqui também, nessa batalha, de te levar para o segundo turno. Você será o nosso prefeito aqui de BH. Muito obrigado. Obrigado. Olha, não esqueçam dos vereadores, vereadoras, pessoal, precisa ter na Câmara gente que ajuda, hein? A gente já passa um aperto danado lá, porque o Lula não tem maioria no Congresso Nacional, né? Na Câmara de Vereadores estão precisando. Então, vocês abracem aí, vereadores e vereadoras. E finalizando, o vereador que a gente apoia aqui é o Robson dos Correios, né? Isso. Não pode usar esse nome, né? Aí o Robson, é aquele dos Correios 13 123. É isso aí. Valeu, pessoal.